Fala, gente, beleza? Opa! Ale Street com mais um vídeo pra vocês. Mais um pouco do acerto aqui da Elba, né? Diferente, né? Tá um pouquinho mais rápida. Tá um pouquinho mais esperta. Vamos falar que algumas gramas a mais de pressão aí fizeram toda a diferença, principalmente no lugar certo. Esse vídeo aqui não vai ser um vídeo de teste, não vou mostrar nada pra vocês aqui, né? Até porque tá cheio, né? E esse vídeo é para falar sobre o aumento de pressão da Elba. A gente colocou mais pressão na Elba. Tá? Em geral, procurei trabalhar aí com pressões na casa de 1 bar e 2 de pressão de turbo, né? Que é o que eu tinha feito aí a conta, né, que eu ia precisar para ter em torno aí de 150 HPs, né, 160 HPs de motor aí, né. Tomara que venha mais do que isso, né. E aí eu tô usando um recurso que a injeção proporciona, embora uma injeçãozinha simples, né? É uma FT 250. Ela tem um recurso que é interessante de usar e que eu pelo menos copiei a estratégia da indústria automobilística, tá? Quando fala de motores turbo original. Ela tem uma válvula que controla eletronicamente a pressão do turbocompressor. É uma válvula de 3 vias, né? Onde você tem uma entrada, uma saída para a válvula mecânica de controle de pressão de turbo, e você tem uma outra saída para a atmosfera, ou no caso aqui para o filtro de ar, tá? E ela trabalha com um sinal modulado, ou seja, ela vai dando pequenos pulsos na válvula, e aí a válvula vai abrindo mais, deixando passar mais ar, fechando mais, restringindo a passagem de ar, tá? E isso causa efeitos diferentes aí, no caso na válvula mecânica de controle de pressão de turbo, na Westgate, tá? Eu mostrei inclusive isso quando a gente estava fazendo a parte de acerto, né, de elétrica, aliás, né? E aí ela vem funcionando muito bem. Então, a princípio, na fase turbo, eu procurei trabalhar com a menor pressão possível que dava. No nosso caso aqui, infelizmente, nem tudo são flores, né? Não é um projeto perfeito. O controle de pressão de turbo, ele começa com a pressão baixa, vem subindo, estabiliza um pouquinho, né? Vocês viram nos dataloggers para trás aí, quando a gente estava acertando a pressão, a fase turbo. Então ele estabiliza um pouquinho, só que depois conforme começa a entrar mais rotação, ela não consegue aliviar, ela continua subindo, tá? O ideal seria a gente ter uma Westgate maior, né? Ou a válvula, ou até mesmo a porta, né, de entrada da Westgate, ela teria que ser um pouquinho maior. A portinha de saída, né, aquela moedinha talvez, teria que ser um pouquinho maior para ela ter maior vazão, para mandar o ar embora e aí conseguir estabilizar, deixar a pressão única conforme a gente fosse regulando.
isso ficaria muito mais fácil para acertar a pressão de turbo do jeito que a gente queria, né? Eu poderia tirar, por exemplo, pressão na fase de maior torque do motor, no pico máximo de torque, para evitar quebra, para evitar do carro distracionar, né? Poderia tirar a pressão lá em cima, né? Depois que passa, né, a potência máxima do motor, eu tirar a pressão e aí poupar o motor nessa fase, que é uma fase que judia bem do motor, né? Gera resultado, mas judia bem do motor. Mas não deu. Mas nem por isso a gente deixou de usar o sistema, né? E ele atendeu o que a gente precisava. Com o recurso do Datalogger da FT250, depois que a gente conseguiu acertar a fase turbo, né, com a pressão inicial, corrigimos a sonda, o avanço de ignição também dentro do ideal, né, de acordo com a temperatura do escape, com a sonda. Então a gente começou a fazer um acerto ali bem próximo do ideal, né, falar, bom, isso aqui tá bom nessas pressões aqui. Eu comecei a reparar, né, a fazer uma junção entre pressão e rotação, para saber sempre aproximadamente em qual rotação o motor começa a receber pressão positiva, né? Em qual rotação do motor a turbina começa a gerar suas primeiras pressões. E aí eu coloquei como alvo, né, a marcação a partir dessa pressão, 100 gramas. Então toda vez que o motor chegava a 100 gramas, né, marcava ali 100 gramas, eu olhava, ó, que rotação que foi essa? E aí eu comecei a reparar que sempre batia no mesmo número, tá? Em torno de 2.400 a 2.500, tá? O mínimo que eu consegui constantemente foi isso, tá? Eu deixava a rotação do motor cair para baixo de 1.500 RPM numa quarta marcha, afundava o pé totalmente. Então eu percebia que de 1.500 até 2.200 o motor flutuava em 0,0 de mapa, né? Ele flutuava em 0,0 de mapa. Aí de 2.200 ele começava a gerar algumas pressões. Em 2.400 ele já tinha 100 gramas. 2.400, às vezes 2.500, às vezes 2.300 e alguma coisinha, mas em geral 2.400, tá? Então eu parti desse princípio, 2.400 o motor começa a gerar pressão, tá? E aí eu fiz o seguinte, eu estabeleci que a partir dessa rotação, na verdade até um pouquinho mais à frente de 2.500, de 2.400, né, 2.500 no caso, o motor ele não ia deixar passar nenhum controle para a Westgate, tá? No caso da minha Westgate aqui, que é incorporada, se ela não receber pressão positiva na parte traseira dela, ela não abre. Se ela não abrir, ela não alivia a pressão. Por exemplo, se eu tirar a mangueira da Westgate que liga a pressurização, né, ou liga a admissão ao Westgate, se eu tirar essa mangueira fora na Westgate, ela simplesmente vai ficar fechada, e aí quando acelerar ela vai gerar a pressão máxima que a turbina consegue gerar, tá? O que é perigoso para o motor, né? O motor não vai estar preparado para isso. As poucas vezes que eu resolvi exagerar nisso, ele chegou aí a 2,2 kg, 2,4 kg, 1,6 kg. Óbvio que sem gerar eficiência, né? Ele gera pressão, turbina é pequena de eixo rotor, então ela não gera com eficiência essa pressão toda, mas gera pressão, né? E aí eu resolvi fazer o seguinte, olha que coisa linda. Não sei se vocês estão vendo, eu vou entrar bem atrás aqui. Olha que traseira bonita, hein? Dá uma olhada. Rapaz,
Esse põe respeito, viu? Ó o cheirinho de pódio, ó, tô sentindo daqui, ó. Cheirinho de pódio. Bom, vamos lá, vou voltar. Então, o que eu fiz? Nessa rotação de 3.000 RPMs, na verdade, para trás, para baixo, né? Eu deixei a válvula fechada, né? Porque eu sei que ela não vai gerar pressão máxima nessas rotações. Se eu conseguir sair com o motor, né, com a borboleta 100% aberta, de 1.000 RPMs, praticamente marcha lenta, até 3.000 RPM, ela não geraria, ela não vai conseguir gerar com essa turbina, tá? Ela não vai conseguir gerar uma pressão máxima, uma pressão enorme. Mas ela vai conseguir fazer o motor fazer um spool da turbina, né? Fazer a turbina pegar muito mais rápido do que talvez se eu não tivesse a Westgate fechada, tá? Ela faz com que a pegada da turbina antecipe, tá? Até porque em 2.400 ela começa a gerar alguma coisa de pressão, mas ela ainda permanece fechada, então ela começa a gerar mais pressão e mais rápido ainda. Ok? E aí de 3.000 para cima, quando a gente já começa a ter pressão positiva de verdade mesmo, aí eu começo a controlar a pressão que eu quero no meu motor, tá? No próximo vídeo eu quero ver se eu mostro um log e mostro na injeção lá no notebook como é que eu programo essa função, tá? Não é uma função tão fácil de programar. A sua Westgate precisa ser perfeita, então se você tem problema na Westgate fica mais difícil ainda de você programar, tá? É perigoso, se você não tomar cuidado, se você não tiver sabedoria na hora de fazer ali, você pode acabar com o motor em segundos, tá? Mas é um recurso que ajuda muito a estabilizar a pressão e principalmente a fazer o motor ter uma pegada mais rápida quando ele está sem pressão positiva e fazer ele chegar mais rápido na pressão positiva. Tipo aqui, ó. Entendeu? A montadora ela usa muito esse recurso nos motores turbo, até pelo fato dela usar uma turbina pequena. Então você sente o motor pegar com 1.200 RPM, já praticamente até pressão positiva pegando, já atuando. Como a turbina é pequena e o objetivo é gerar torque cada vez mais cedo, esse é o objetivo da montadora quando ela faz um motor turbo, né? É ter o máximo de torque disponível numa rotação cada vez mais baixa. Quando chega lá em cima, ela faz o que? Ela vem tirando pressão, tá? Então ela coloca a pressão o mais rápido possível, trancando a válvula, né? Trancando a Westgate, o controle mecânico, né, da pressão do turbo. O motor pega mais rápido, despeja a pressão que precisa para gerar torque mais rápido, e aí lá em cima, conforme ele começa a ganhar rotação, ele começa a tirar pressão, porque a rotação, a potência está ligado à rotação, ou ele tira ou ele estabiliza, tá? E aí depois, dado um determinado tempo, ela começa a tirar porque não tem necessidade, ela precisa proteger o motor, né? E aí você consegue ter aquele carro turbo que tem uma pegada rápida, que é linear, que é gostoso de acelerar, né? Quem tem um carro turbo original de fábrica sabe o que eu estou falando, né? Principalmente quem tem um motor turbo da década aí dos anos 2000, por exemplo, sabe que na maioria das vezes os carros são bem rapidinhos, né, de saída e assim por diante, tá? Por muito tempo se usou esse recurso. Hoje, a montadora utiliza um outro recurso que é uma Westgate eletrônica. Então ela tira o controle mecânico, tira a eletrônica que controla o controle mecânico, né, e coloca um atuador mecânico que vai variar nas mais diversas situações. Então você está aqui assim,
Se você precisa trocar de faixa, ele sabe como posicionar o wastegate para gerar a pressão que você precisa para você ganhar velocidade, para ganhar potência, para ganhar torque. Então ele consegue fazer um monte de acertos, de correções, né, pensando no melhor rendimento, economia e de certa forma durabilidade do motor. Beleza? Então é mais ou menos essa ideia que eu queria passar para vocês agora nesse vídeo, né? Vamos ver se nos próximos vídeos a gente consegue ver a atuação da wastegate, do controle de boost, né, eletrônico, e como a gente fez para acertar a pressão da Elba aqui. Beleza? Valeu!